Meu nome é Thea Mercer. Tenho 34 anos e cheguei 10 minutos adiantada no jantar de 35 anos de casamento dos meus pais. E ainda assim, snorts, entrei quando as sobremesas já tinham sido limpas da mesa. Minha mãe sorriu para mim por cima dos restos do banquete e soltou: "Ah, você chegou atrasada. Paga a conta, vai?" Minha irmã riu dentro do copo de champanhe vazio. Tão perdida quanto sempre. Como é que você pode se atrasar? A pasta de couro deslizou em minha direção sobre a toalha branca. R$ 6.200. Impresso no cantinho superior, em números cinza pequenos, estava o horário em que o primeiro aperitivo foi servido. 18h37. Eu tinha sido convidada para as 20h15. Confirmei 2 vezes. Então, fiz algo que nunca tinha feito em 18 anos, pagando calada as contas dessa família. Chamei o gerente. O que aconteceu nos 10 minutos seguintes deixou 3 rostos pálidos. Mas aqui está o que nenhum deles sabia: a conta nunca foi armadilha. E o que minha mãe me pediu 3 semanas depois foi pior do que qualquer coisa impressa naquele comprovante. Deixa eu voltar um pouco, porque nada disso faz sentido sem o histórico por trás. Sou contadora pública certificada. Meu trabalho é conciliar tudo. Números, bagunças dos outros. Quando os livros de um cliente não fecham, não fico brava com os livros. Só vou puxando nota fiscal por nota fiscal até a história por trás aparecer. Levei 18 anos para fazer essa mesma auditoria na minha própria família. Moro na cidade com meu marido, Michael. Ele tem 38 anos, é chefe, daquele tipo que fala quase nada e significa cada palavra. Juntos, temos um negócio de comida. Guarda essa informação, porque ela faz diferença mais tarde. Meus pais, Frank e Lorraine Hartwell, moram a 25 minutos daqui, em Cedar Hill, na mesma casa de tijolos na Maple Court que tem há 31 anos. Minha irmã mais nova, Brooke, mora a 5 minutos deles com o marido, Grant Weller. Essa geografia também importa. Perto bastante para orbitar em minha mãe diariamente. Longe bastante para eu ser a parente que você liga, não há que você conhece. Na minha família, cada um tinha um papel definido há tanto tempo que ninguém lembrava quem tinha definido. Meu pai era o estável. Minha mãe, a gentil. Brooke, a brilhante. E eu, a confiável. O que soa como elogio até você descobrir o preço disso. Confiável significava que eu recebia as ligações que começavam com amor, não é nada, mas confiável também significava que meu cartão era o primeiro a ser passado e o assunto mudava na hora. Ser confiável significava que, quando algo precisava ser absorvido em silêncio, a família sabia exatamente qual filha ia engolir o peso. Durante 18 anos, eu me convenci de que aquilo era amor com discrição de cargo. Uma contadora deveria ter percebido antes. Os livros nunca fecharam. Eu só não tinha puxado o comprovante certo ainda. Esse papel foi definido no ano em que fiz 16. Foi quando a Hartwell Hardware quebrou. Meu pai comandou aquela loja por 12 anos. Tinta, prego, chave reserva, conselho de graça. Até que uma rede gigante abriu na beira da estrada, e os clientes dele acenavam do estacionamento da concorrente. O banco começou a ligar na hora do jantar. Minha mãe deixava tocar e sorria mais forte. Foi meu pai quem deslizou a caixa de sapatos cheia de contas na mesa da cozinha, uma noite, depois que minha mãe subiu. Você entende disso, ele disse. Eu já não sei mais quais estão gritando. Então, aos 16, eu organizei. Gritando, choramingando, esperando. Monitorei os planos de pagamento num caderno espiral e ensinei meu pai o que dizer ao banco, como se eu fosse a mãe mandando ele para a escola. Ele perdeu a loja mesmo assim. Arrumou um trabalho num depósito, gerenciando o estoque dos outros, e nunca reclamou. Mas alguma coisa nos ombros dele nunca mais se levantou. A família, porém, tinha aprendido uma lição útil: Thea resolve. A primeira vez que paguei uma conta sozinha, eu tinha 17. R$ 600 para a companhia de luz, com o dinheiro do meu salário no mercado, porque o aviso era rosa e minha mãe ia receber as amigas da igreja no fim de semana. Ela nunca mencionou. Nenhum obrigada, nenhum reconhecimento. Mencionar teria tornado aquilo real. Eu me dizia que não precisava de agradecimento. Eu me disse isso por 18 anos, na verdade.
18 anos depois, eu ainda estava pagando aquela conta de luz. Ela só trocava de nome. Para sobreviver na casa da minha mãe, você precisava entender que Lorraine Hartwell vivia sob um mandamento, e ele não estava em Bíblia nenhuma, a aparência. Ela foi recepcionista em consultório odontológico por 30 anos. Balcão de frente, primeiro rosto, e comandava a família do mesmo jeito. Não importava o que acontecia nos fundos, a sala de espera permanecia impecável. Os cartões de agradecimento eram enviados em até 48 horas, com tinta azul marinho, nunca preta. A foto de Natal era ensaiada em outubro. E durante todos os anos da loja falindo, do trabalho no depósito e dos avisos cor-de-rosa, meus pais mantiveram a assinatura do Cedar Hill Country Club, porque os Hartwell sempre pertenceram. E pertencer era o ponto central. Eu tinha 19, estava em casa durante a faculdade, quando finalmente fiz a pergunta em voz alta. Meu pai tinha acabado de pegar um turno no sábado. Minha mãe estava endereçando os convites pro baile de primavera do clube. Eu sugeri que talvez a mensalidade do clube pudesse esperar um ano, que tudo bem ser só normal por um tempo. Minha mãe pousou o garfo como se fosse de vidro e me olhou do jeito que se olha uma mancha. Não se fala de dinheiro nesta mesa. Essa foi a conversa inteira. Não houve raiva. Raiva teria sido um reconhecimento. Foi só a regra, jogada seca, do jeito que se fecha uma janela. Levei anos para entender qual era a verdadeira função daquela regra. Parecia educação. Funcionava como uma mordaça. Porque numa família que nunca fala de dinheiro, ninguém nunca precisa perguntar quem está pagando. Tinha uma coisa que aquela mesa nunca aprendeu: silêncio não é de graça. Alguém sempre paga por ele. Minha irmã Brooke, 30 anos, casou com o retrato perfeito. Grant Weller trabalhava com finanças. Era assim que ele sempre dizia, com finanças, do mesmo jeito que alguém diria no Congresso. E, de fora, eles eram um quadro que minha mãe esperou a vida inteira para pendurar. O BMW Zero. O casamento com 200 convidados e parede de champanhe. O trabalho meio período de Brooke em marketing, que na prática só produzia fotos dela mesma bronzeada, rindo, com a legenda abençoada. Nos jantares de domingo, Grant falava sobre mercados financeiros do jeito que meteorologista fala de frente fria. E ultimamente, ele tinha começado a mencionar uma casa no lago que estavam de olho. Quero ser justa com minha irmã, porque essa história vai girar em torno dela mais tarde. Meus pais não amavam a Brooke um grama a mais do que me amavam. Eu acreditava nisso na época e acredito até hoje. O que minha mãe amava era a versão da nossa família que a Brooke fotografava. Brooke não era a filha favorita. Ela era a evidência útil. E eu, com meu carro sensato, meu casamento silencioso e meu trabalho que parecia um sonífero, era despesa fora de cena da família. Mas eles esqueceram de uma coisa: contadores percebem desvios. Eu sentava naqueles jantares fazendo contas. Nunca pedi pro meu cérebro calcular: salário de meio período mais um trabalho com finanças a menos aquele carro, menos aquele casamento, menos uma casa no lago que ninguém nunca viu. Os números na mesa não cobriam a vida que estava em exibição. No meu escritório, a gente tem um nome para essa diferença e uma regra sobre ela: desvio é só uma história que você ainda não ouviu. E desvios sempre, sempre aparecem. Agora, a parte que minha família nunca mencionou. 7 anos atrás, quando eu tinha 23 e estava no meu primeiro ano como contadora, um restaurante na Quinta Rua me contratou para organizar os livros. O Bluebird de cabines de vinil rachado, um pássaro de neon com metade do brilho apagado, e um cozinheiro de 27 anos chamado Michael Mercer, que tinha assumido o lugar do patrão aposentado no ano anterior e estava se afogando nisso. Entrei para organizar recibos. Fiquei por causa do que encontrei neles. O Bluebird não estava falindo. Estava sangrando por 3 pequenos cortes que ninguém tinha notado. E a comida valia ser salva. Michael trabalhava 17 horas por dia e alimentava meio bairro de graça. Minha avó, Nana June, tinha morrido na primavera anterior e me deixou R$ 10.000 com um bilhete na caligrafia trêmula dela: use isso em algo que te alimente. Nunca fui atingida por um raio, mas imagino que seja parecido com a noite em que fiz essa conta. Coloquei os 10.000 mais 18.000 do meu próprio bolso. Cada real que economizei desde os 16 anos. No total, R$ 28.000 por 51% de um restaurante que a maioria já tinha dado como perdido.
A conta mais assustadora da minha vida. O Michael ficou com 49% e com a cozinha. Eu fiquei com os livros, o contrato de aluguel e as dívidas. Consertamos os 3 cortes. O Bluebird sobreviveu. Depois, passou a funcionar. E, então, cresceu em silêncio. 3 anos depois, casei com o cozinheiro. E no papel lembra dessa palavra, papel a sócia majoritária do que veio depois era eu. O que veio depois levou mais 8 anos de queimaduras de chapa e pânico trimestral, e se chamava Juniper. No centro da cidade, toalhas brancas, luz âmbar baixa, uma carta de vinhos que o Michael discutiu por um mês inteiro. Abrimos há 3 anos sob o nome da nossa empresa, Blue Stain Hospitality. Blue Stain por causa do capim das pradarias, porque segura o solo não importa o que o tempo faça. Todo crítico gastronômico da cidade cobriu a inauguração. Eu enviei convites para minha família em papel cartão creme, escritos à mão, do jeito que minha mãe me ensinou. Liguei também. Minha mãe disse que parecia adorável, mas o torneio de membros convidados era no fim de semana e você não pode simplesmente pular o torneio de membros convidados. A Brooke respondeu por texto que um lugar novo no centro não era muito a cara deles. Talvez quando estiver mais consolidado. Meu pai disse, parabéns, garota. Com uma voz de quem faz carinho no cachorro que trouxe algo estranho. Ninguém veio. O Michael me encontrou naquela noite no escritório, dobrando o mapa de lugares em quadrados cada vez menores. Ele tirou o papel das minhas mãos. Você não deve a ninguém um segundo convite, disse. Então, parei de enviá-los. Não por rancor, mas por limite. E eu sabia a diferença, porque rancor teria sido mais fácil de sentir. Eu só parei quietamente de explicar minha vida para pessoas que já tinham me mostrado o tamanho exato do interesse que tinham por ela. Pelo que Cedar Hill sabia, o Michael tinha um restaurante e até fazia a contabilidade dele, e essa informação estava congelada desde os meus 23 anos. Eles pularam a inauguração que a cidade inteira comentava. 3 anos depois, eles entrariam pelas mesmas portas como convidados de honra de uma festa para a qual eu fui convidada apenas no papel. O convite chegou numa terça-feira de outubro. O grupo da família já estava há semanas rodando em torno do 35º aniversário de casamento dos meus pais. A mãe merece algo especial este ano. Esse tipo de mensagem. Depois, separadamente, um texto da Brooke. Só pra mim, jantar pro 35º dos pais, sábado. Juniper. 20h15, só nós 5. Vestir-se bem. Eu estava estacionada em frente ao escritório de um cliente e li aquilo 4 vezes. Juniper. De todos os restaurantes desta cidade, a minha família tinha escolhido o meu e eles não faziam ideia. Senti 2 coisas ao mesmo tempo e não gostei de nenhuma delas. A primeira foi uma risada sem som. A segunda, por baixo, era algo constrangedoramente parecido com esperança. Porque aqui está o que eu fiz com aquele texto. Respondi, 20h15, certo? E a Brooke devolveu um joinha com taças de champanhe. Confirmei o horário 2 vezes. Guarda isso. Depois fui para casa, contei ao Michael e vi o mesmo pensamento cruzar o rosto dele. Talvez fosse a noite. 35 anos de casamento, a família inteira numa mesa só, no ambiente mais acolhedor que eu já construí. Talvez fosse a noite em que eu finalmente contaria a verdade sobre minha vida. Não como confissão, nem como correção como um presente. Eu faria um brinde. Contaria sobre os 10.000 da Nana June, a placa do Bluebird, o capim das pradarias. E depois, eu pagaria a conta inteira. Por minha conta, para sempre. O Michael me observou planejar tudo de braços cruzados. Só disse uma coisa, me liga quando você contar. Quero ouvir a cara dela. Eu ri. Eu realmente ri. Quarta-feira à noite, 3 dias antes do jantar, meu pai me ligou. Isso é importante, então vou contar devagar. Frank Hartwell não usa telefone. Ele atende como se o aparelho devesse dinheiro a ele e passa para minha mãe. Mas naquela noite, o nome dele apareceu na minha tela às 21h. E quando atendi, ele já estava no meio de uma frase. Casual do jeito de quem ensaiou ser casual. Ele queria saber, hipoteticamente, como funcionava um financiamento reverso.
Perguntando para um amigo do depósito, ele disse do depósito. Ele estava aposentado do armazém há 2 anos. Larguei a nota fiscal que estava revisando e dei ao amigo uma resposta honesta, o custo, os riscos, para quem vale a pena e que, na minha opinião, quase ninguém deveria fazer. Depois perguntei, baixo e firme, como perguntaria a um cliente, pai, tá tudo bem com a casa? Um silêncio com chiado. Depois uma risada meio segundo atrasada. Tudo bem, garota. Você conhece sua mãe, ela vê esses programas de notícia e tem ideias. E falamos sobre o clima, porque na minha família o clima sempre foi estrutural. Depois que ele desligou, fiquei com a caneta parada no ar. Gerentes de depósito aposentados não fazem perguntas hipotéticas sobre o teto sobre suas cabeças. Eu sei como o aperto financeiro soa quando ele pigarreia e tenta parecer curiosidade. Eu ouvia isso desde os 16. Então, fiz o que a filha responsável faz, anotei para sentar com ele depois do aniversário, quando o brilho da festa o deixasse mais à vontade, e guardei aquilo. Não devia ter guardado. Quinta-feira, a Brooke me convocou para um almoço para coordenar o aniversário, o que na prática significava que eu ouviria enquanto ela narrava um painel de inspirações. Ela falou por 10 minutos sobre as flores que tinha encomendado para a mesa ranúnculos brancos, porque peonias já estavam batidas, o lenço de seda que achou para a mãe, e como Grant achava que o brinde deveria acontecer no momento certo. Timing é tudo em brindes. E então, em algum lugar entre o prato principal e a conta, ela fez o que minha família faz, transformou meu papel num favor que eu estava implorando para fazer. Você é tão boa com as partes chatas, ela disse, balançando o garfo. Você cuida da conta do restaurante no sábado, certo? Nós cobrimos as flores. As flores? R$ 60 em ranúnculos contra um jantar de gala no melhor restaurante da cidade e eu tinha visto o menu de eventos privados do Juniper, porque fui eu quem aprovou. Mas claro, cada um contribui com o que pode. Só que um de nós não sabia o que o outro estava trazendo. Depois veio a farpa, servida com doçura, do jeito que ela oferecia desde a infância, deve ser tão bom, sério. Sua vidinha tranquila. Sem pressão, sem nada para manter. A conta chegou. A Brooke fez o movimento que eu podia cronometrar de olhos fechados, a mão lenta em direção à bolsa, o olhar que se desvia para a janela. 3 segundos de teatro sem pressa. E eu coloquei meu cartão na mesa, como sempre fiz. E ela deixou, como sempre deixou. 18 anos de coreografia num único gesto. Lembro de pensar, enquanto assinava, que pelo menos sábado seria diferente. No sábado, eu seria a pessoa que dá. Não fazia ideia do quanto isso estava prestes a ser verdade nem do quanto estaria errado. O sábado chegou com a melhor luz de outubro. Minha mãe mandou mensagem no grupo ao meio-dia, não se atrasem hoje à noite. Com um sorrisinho. E percebi, sem deixar aquilo significar nada, que nenhum horário aparecia em lugar nenhum na conversa. O horário vivia num só lugar, na mensagem privada da Brooke para mim. 20h15, confirmado 2 vezes, lacrado com taças de champanhe. Estendi meu vestido verde na cama, aquele que o Michael chama de vestido de argumento final. Embrulhei o presente que vinha montando há um mês, a foto do casamento deles de 1991, aquela que tinha amarelado e enrolado no corredor, restaurada por um especialista e emoldurada em nogueira. Na foto, minha mãe tem 26 anos e ri com o rosto inteiro. Meu pai tem 28 e está com o braço em volta dela como se não acreditasse na própria sorte e nada ali aposado. Eu amo aquela foto. Queria entregá-la às pessoas que estavam nela. O Michael não pôde ir nossa terceira unidade, o bistrô do outro lado do rio, estava com um cozinheiro de linha faltando, e o serviço de sábado não espera casamento nenhum. Mas ele me beijou na porta e disse, me liga quando soltar a notícia. Quero ouvir a cara dela. Saí de casa absurdamente cedo para uma viagem de 10 minutos, porque ser confiável é uma doença e deixei a fila do manobrista comer o tempo extra. Antes de te levar para dentro daquele salão, me deixa perguntar uma coisa, se você já conferiu um horário 2 vezes, chegou cedo e ainda ouviu que estava atrasada, conta nos comentários, porque eu leio todo mundo. E se você é novo por aqui, se inscreve. Porque o que minha família fez com uma reserva de jantar, a sua pode estar fazendo com algo maior. Porque às 20h05, 10 minutos adiantada, eu estacionei em frente ao meu próprio restaurante,
segurando um presente para uma festa que já tinha acabado. O manobrista conhecia meu rosto rei durante a semana, mas aos sábados era um garoto chamado Danny. E o Danny fez algo estranho quando eu saí do carro. Ele olhou para mim, depois para a porta, depois de volta para mim como quem faz uma conta que não vai fechar. Senhora Mercer, ele disse, e a voz dele colocou um ponto de interrogação onde não deveria haver nenhum. Eu devia ter parado e perguntado, mas estava carregando uma moldura de nogueira e 2 décadas de esperança. Então sorri e entrei. O balcão de recepção estava lotado. Um jantar de ensaio de 12 pessoas acabará de ser acomodado, e os garçons se moviam uns pelos outros como água encontrando ralos. Do outro lado da sala, vi a Daniele. Daniele Ortiz comanda nosso salão há 6 anos. Ela começou no Bluebird, gerenciando o caos do café da manhã com um lápis atrás da orelha, e subiu conosco quando o Juniper abriu. Ela é a pessoa mais calma que eu tenho na equipe e foi por isso que soube, quando o rosto dela fez o que fez, que algo estava errado. Ela me viu, e o sorriso profissional caiu por meio segundo, dando lugar a algo que eu nunca tinha visto nela, alerta e uma espécie de sabedoria triste, como quem vê alguém caminhando em direção a uma porta de vidro. Ela veio na minha direção, costurando entre as mesas, e chegou perto bastante para dizer, Teia, eu não vi seu nome na... E então a porta da cozinha se abriu. Um ajudante de serviço disse o nome dela com a urgência que significa agora. Os pratos principais da mesa de 12 estavam morrendo sob as lâmpadas de aquecimento, e a Daniele me lançou um olhar impotente e sumiu. Fiquei ali, segurando a foto de casamento dos meus pais de 1991, ouvindo a última coisa que ela tinha dito sem fazer ideia do que significava. Ela sabia de algo que eu não sabia. Em cerca de 4 minutos, trocaríamos de lugar. Encontrei minha família na grande mesa redonda no canto dos fundos. A melhor mesa da minha casa. Aquela que reservamos para aniversários. Eles tinham terminado. Não estavam terminando, tinham terminado. Pratos de sobremesa raspados até o fim. Xícaras de café vazias. A marca de batom da minha irmã numa taça de champanhe vazia. Os ranúnculos brancos da Broke estavam no meio dos destroços, parecendo tão confusos quanto eu me sentia. 4 cadeiras mostravam o desleixo confortável de quem está há 2 horas num jantar. A 5ª cadeira, a minha, estava intocada. E percebi do jeito que se percebe um degrau faltando que não havia lugar posto na sua frente. Nenhum guardanapo, nenhum talher, nenhum copo. Minha mãe levantou os olhos e o rosto dela fez algo que vou levar anos tentando esquecer, iluminou-se com prazer genuíno e sem pressa a anfitriã que finalmente vê o último convidado chegar. Ah, você se atrasou, ela disse, quente como sempre. Paga a conta, vai? Uma onda de risadas correu pela mesa daquelas almofadadas que decoram uma piada que não é piada. Broke nem levantou os olhos do celular. Tão perdida quanto sempre. Como é que você pode se atrasar? Grant se inclinou para trás, 2 botões abertos, e deslizou a pasta de couro com a conta sobre a toalha na minha direção com um dedo do jeito que se empurra um prato na direção de um cachorro. Meu pai foi o único que encontrou meus olhos e depois o único que não conseguiu sustentar o olhar. Fiquei ali, no meu vestido de argumento final, segurando a foto de casamento deles emoldurada em nogueira, e olhei para aquele trecho vazio de toalha na frente da minha cadeira. Você não esquece de colocar um lugar numa mesa de jantar em família. Alguém avisa o garçom para não colocar. Não havia lugar posto na minha cadeira porque você não põe lugar para alguém que decidiu não alimentar. Sentei na cadeira sem nada à sua frente, coloquei o presente ao meu lado e 18 anos de treinamento alcançaram aquela pasta de couro no piloto automático. Eu até tinha o polegar sobre o cartão. Foi quando vi os números. Quem imprimiu a conta tinha deixado os registros de horário da cozinha, do jeito que nosso sistema faz para mesas grandes. Primeiro item servido às 18h37. Ostras, 2 pedidos. Champanhe às 18h58. A garrafa boa. Entrada saindo às 19h15. Sobremesa às 19h52. A noite inteira 35 anos de casamento, brindado, servido e celebrado estava impressa numa única tira de papel, e cada minuto dela tinha acabado antes das 20 horas. Meu convite dizia 20h15. Eu tinha por escrito. Confirmei 2 vezes e fui confirmada 2 vezes com um joinha e taças de champanhe.
Fiz a única coisa que sei fazer: quando os números contam uma história que as pessoas não contam, eu leio de novo. 18h37 não acontece por acaso. Uma mesa de 4 pessoas não é acomodada 90 minutos antes do quinto convidado por um erro de agendamento. Não quando o quinto convidado tem o horário por escrito. A reserva foi feita para as 18h30. A minha era o único 20h15 do estabelecimento. Levantei os olhos da conta e percorri a mesa. Um rosto de cada vez, do jeito que vou descendo uma coluna. Minha mãe, radiante. Brooke, entediada. Grant me observando de braços cruzados, com algo paciente na boca. Meu pai estudando a colher de café como se ela tivesse uma escritura sagrada. E a compreensão chegou inteira, do jeito que um balanço contábil chega. Eles não me convidaram para o jantar. Convidaram-me para a conta. Queria poder dizer que me levantei na hora e fiz o discurso que 18 anos tinham preparado. Não fiz. O que fiz foi observar meu pai alcançar o copo d'água. É uma coisa pequena um homem pegando água. O punho da camisa puxou enquanto o braço se estendia, e eu vi o pulso dele e a sala ficou um pouco silenciosa nos meus ouvidos. O pulso do meu pai estava nu. Você precisa entender, Frank Hartwell usa o mesmo relógio desde antes de eu saber ler. Um Hamilton de aço comprado na semana em que abriu a Hartwell Hardware, quando o futuro ainda tinha o nome dele na placa. Quando a loja faliu, ele vendeu as prateleiras, o caixa, a própria placa. Mas ficou com o relógio. Usou durante todos os 16 anos de turnos no depósito. Usou para pescar, usou no meu casamento. Minha vida inteira, aquele relógio foi a única coisa que ele possuía que o mundo não tinha tomado de volta. E naquela noite, só havia uma faixa pálida de pele onde 30 anos de relógio costumavam estar branca contra o bronzeado, como uma cicatriz que ainda não tinha decidido o que seria. Ele me pegou olhando. A mão saiu do copo e o punho da camisa desceu. Um movimento suave e ensaiado, e os olhos dele foram para qualquer outro lugar. Minha raiva não desapareceu. Ela só se afastou e abriu espaço, porque um homem não tira um relógio desses. Um homem o entrega. Em algum lugar entre a pergunta sobre financiamento reverso na quarta-feira e esta mesa no sábado, havia uma história que ninguém estava me contando e ela estava gravada na marca de bronzeado do meu pai. Então tomei uma decisão, sentada em frente a um lugar que não estava posto. A Teia de antigamente pagaria, iria para casa e choraria na garagem com o motor desligado. Eu fiquei na cadeira. Alguém nesta mesa estava se afogando em silêncio. E, pela primeira vez, não era eu. Se você quer ver minha mãe realmente ganhar vida, dê a ela uma plateia. Ela levou cerca de 90 segundos para encontrar uma. 2 mesas adiante, sendo acomodados com os cardápios, estavam os Patterson Bill e Sandra, do Cedar Hill Country Club, o casal cuja carta de Natal minha mãe vinha competindo silenciosamente há 2 décadas. A coluna da minha mãe ganhou 2 centímetros novos. A voz mudou de registro de calor familiar para brilho de recepção, projetando o suficiente para carregar. Sandra, olha só. A família inteira celebrando nossos 35 anos. Um aceno como de carro alegórico. Sandra Patterson acenou de volta, fez um parabéns com os lábios, admirou as flores à distância, e minha mãe gesticulou em volta da mesa os pratos vazios, as taças drenadas, a filha que tinha acabado de chegar a uma refeição já terminada e apresentou tudo como fartura. Nossas filhas insistiram, ela disse para a sala. Nada é bom demais para a família. Eu a observei fazer aquilo e, pela primeira vez na vida, vi a máquina em vez da mulher. A performance não era vaidade. Era manutenção. Era o pagamento de uma hipoteca que eu ainda não conseguia enxergar, feita na única moeda em que ela confiava. Me inclinei em direção ao meu pai enquanto ela performava e perguntei baixinho, por baixo do barulho da sala, uma profissional para o homem que um dia tinha deslizado uma caixa de sapatos na minha direção. Pai, tá tudo bem com a casa? A boca dele se abriu. E minha mãe, sem virar a cabeça 1 milímetro, sem deixar cair um único átido sorriso que ela direcionava a Sandra Patterson, disse pelos dentes na voz que ela reservava para os fundos: não se fala de dinheiro nesta mesa. O engraçado sobre essa regra é que eu a ouvi a vida inteira, e ela só tinha silenciado uma pessoa que estava pagando. O garçom veio recolher o último prato de sobremesa, e Grant decidiu que o momento tinha amadurecido.
Ele bateu na pasta de couro 2 vezes um pequeno rufar de tambor e sorriu para mim com todo o calor de um contrato de investimento. R$ 6.200 no total. Você resolve isso, né? Nós cobrimos as flores da mãe. Brooke levantou a taça vazia para um brinde que já tinha acontecido para mamãe e papai, 35 anos, e a mesa riu e ecoou. Taças de nada erguidas ao redor, e a risada deslizou sobre mim do jeito que desliza sobre os funcionários. Eu já vi convidados rirem exatamente assim, passando por cima de um auxiliar de serviço segurando um balde com a louça suja deles. Era isso que eu era naquela mesa, equipe, num vestido bonito. Olhei para a conta mais uma vez, não porque o número me assustasse. R$ 6.200 é uma terça-feira qualquer no Juniper. Mas porque eu queria memorizar a forma daquela noite impressa ali. Ostras às 18h37. O champanhe bom às 18h58. Entrada às 19h15, sobremesa às 19h52, e uma fila esperada para as 20h15, chegando cedo com um presente emoldurado em nogueira, para encontrar a festa devorada e a pasta esperando. Toda família tem uma linguagem. Este recibo era minha, traduzida para nossa. Fechei a pasta, coloquei-a sobre a toalha e mantive a mão em cima. Senti minha voz sair firme, não tinha nada a ver com calma e tudo a ver com uma decisão se solidificando no lugar. A Danielle está trabalhando hoje? Minha irmã revirou os olhos com tanta força que eu ouvi. Você precisa de um gerente para pagar uma conta? Ela estava certa, na verdade. Só tinha a frase apontada na direção errada. Eu não estava ali para pagar. A Danielle atravessou meu salão do jeito que faz tudo, como se o chão devesse aluguel a ela. E quando ela viu a disposição da mesa, eu na mesa já terminada, atrás da pasta de couro, vi 6 anos de história montarem um quadro inteiro no rosto dela antes mesmo de chegar perto. Ela poderia ter deixado constrangedor. Ela é boa demais para isso. Parou ao meu ombro, juntou as mãos e me dirigiu a palavra na voz que ela usa para críticos e fiscais sanitários, calorosa e à prova de balas. Senhora Mercer, me desculpe. A reserva chegou como Weller, mesa para 4. Não fazia ideia de que era a mesa da sua família. Se eu soubesse, teríamos cuidado de tudo desde o início. A sala manteve o burburinho, mas a nossa mesa ficou em silêncio absoluto. Senti o silêncio aterrissar de forma diferente em cada cadeira. E eu disse a frase que em 18 anos nunca me permiti dizer, e disse baixinho, porque o tom alto seria para eles, e o baixo era para mim. Tudo bem, Danielle. Coloca na conta da casa. Mesa dos proprietários. O que aconteceu nos rostos deles aconteceu em 3 línguas diferentes. O celular de Grant, que tinha ficado virado para cima ao lado da xícara de café a noite inteira, virou com um pequeno estalo e o bronzeado dele foi junto. A taça vazia de Brooke parou no meio do caminho para um brinde que já não existia mais, a boca ainda segurando o formato de uma piada. E minha mãe, o sorriso da minha mãe ficou exatamente onde Sandra Patterson podia vê-lo, enquanto tudo por trás dele deixava o recinto. 3 rostos pálidos, um sorriso preservado. Mas foi o meu pai que eu não conseguia parar de observar. Frank Hartwell não ficou pálido. Ele fechou os olhos devagar, como um homem numa sala de espera finalmente ouvindo seu nome ser chamado. Alívio e pavor, chegando no mesmo fôlego. Ele não estava surpreso que o chão tivesse se mexido. Ele tinha estado em cima da rachadura o tempo todo. Brooke foi a primeira a se recuperar do jeito que sempre fazia, recusando a evidência. Você é contadora, ela disse. Você faz os livros do Michael naquele restaurante. Então, eu dei a eles a verdade do jeito que se entrega a um resultado de auditoria, reto, sequencial, sem adjetivos. Há 11 anos, comprei 51% do Bluebird com tudo que economizei, mais o que a Nana June me deixou R$ 28.000. Isso cresceu e se tornou a Blue Existem Hospitality. A Blue Existem abriu o Juniper há 3 anos e o Beastro do outro lado do rio no ano passado. Os convites para a noite de abertura do Juniper ficaram nas bancadas da cozinha de cada adulto nesta mesa. Vocês confirmaram presença? Não, foi só isso. Nenhum número que pudessem usar para se gabar. Nenhum tour pela minha vida. 5 frases simples e o silêncio. Grant já tinha o celular de volta embaixo da mesa, os polegares se movendo, e eu vi encontrar a página do Blue Stain,
vi seu queixo fazer aritmética de exatamente quão grande era o erro que ele tinha ajudado a armar. Brooke não parava de olhar de mim para a sala, as toalhas, a luz âmbar, a parede de vinhos, como se os móveis pudessem me contradizer. E então minha mãe terminou de recalibrar e eu tive meu primeiro vislumbre de como Lorraine Hartwell processa um checkmate. O queixo dela subiu, os olhos ficaram úmidos, brilhantes e apontados. E numa voz perfeitamente ajustada para soar corajosa, a voz de uma mulher que se ergue acima de uma ofensa, ela disse: "Então você ficou sentada lá e nos deixou celebrar." E depois? Uma pausa, um olhar para os Patterson: "Você fez isso na frente dos Patterson." Uma batida, e a frase encontrou sua verdadeira forma: "Por que você humilharia sua família assim, Thea?" E aí estava. No livro Razão da minha mãe, o crime nunca foi a armadilha que montaram para mim. O crime era que ela tinha sido testemunhada. Ninguém demora sobre uma refeição cortesia que eles planejavam te fazer pagar. Em 10 minutos, minha família já estava ensaiando os cumprimentos de despedida. Minha mãe beijou o ar ao lado da minha bochecha para benefício da sala, disse aos Patterson que as meninas tinham estragado eles de mimo e seguiu em direção à porta com o queixo na altura de um baile de gala. Foi meu pai quem diminuiu o passo no estacionamento, sob as luzes do manobrista. Ele segurou meu cotovelo e, de perto, parecia um prédio com a parede de sustentação removida. "A coisa do 20h15, ele disse, quase sem mover o ar. "Isso não foi sua mãe, querida." O Grant disse o horário, disse que seria mais suave. Mais suave. Fiquei parada segurando a palavra. Mais suave significava presente para a conta e ausente para o jantar. Mais suave significava minha cadeira sem lugar posto, meu nome anexado à conta e nada mais. E por baixo da palavra, algo mais frio se movia, porque você não precisa de a mais suave a menos que a conta em si fosse o problema. A menos que ninguém mais naquela mesa pudesse cobri-la. A boca do meu pai ainda se movia. "Thea, querida, escuta. Tem uma coisa." E do escuro, a voz da minha mãe chegou como uma mão no ombro, doçura esticada sobre aço. "Frank, está frio." Ele se endireitou. O que quer que estivesse subindo nele deu meia volta e desceu. Ele apertou meu cotovelo uma vez, o mesmo aperto das noites da caixa de sapatos. Eu reconheceria aquilo de olhos fechados. E caminhou em direção ao carro, e observei meu pai atravessar aquele estacionamento com os ombros postos como um homem carregando uma mala que ninguém mais podia ver. Fiquei ali, ao lado do presente que nunca entreguei, em frente ao restaurante que eu possuía, e entendi que tinha recebido todas as respostas naquela noite exceto a única que importava. Mais suave para quem? Minha mãe levou menos de 48 horas para colocar a versão dela em circulação. E a versão dela era uma obra-prima. Na segunda-feira, meu telefone já estava zumbindo com as formigas. A história que circulava na família não continha reserva para as 18h30, nem cadeira vazia sem lugar posto, nem pasta de couro deslizando sobre a toalha. Na versão da minha mãe, Thea sempre teve dinheiro e escondeu da própria família. Imagina todos esses anos deixando seus pais se preocuparem? E ainda escolheu o aniversário deles, na frente dos Patterson, justo dos Patterson, para revelar. Tia Carol me ligou no escritório, a voz macia com a dor emprestada. "Sua pobre mãe chorou a noite inteira, querida." Será que a pequena encenação era necessária? A pequena encenação? Fiquei com o telefone no ouvido, olhando para o livro Razão limpo, honesto e reconciliado de um cliente, e senti o velho reflexo acordar e se espreguiçar. Eu sabia exatamente como consertar aquela sensação. Vinha consertando desde os 17 anos. Você compra a paz, escreve o cheque ou o pedido de desculpas que funciona como um cheque e a temperatura baixa, todo mundo mantém sua versão, e o custo é silenciosamente debitado da sua conta. Na verdade, cheguei a rascunhar a mensagem: "Mãe, sinto muito que a noite tenha sido daquele jeito. Eu nunca quis." Meu polegar pairou sobre a tela. Michael colocou uma xícara de chá ao meu lado e não disse nada. "O que, nele, é o volume mais alto." E eu olhei para aquele pedido de desculpas do jeito que olharia para uma nota fiscal suspeita e fiz minha pergunta profissional: "O que exatamente estamos pagando aqui?" Deletei o rascunho. Quero pausar aqui porque sei que alguns de vocês estão gritando para eu ligar de volta para aquelas formigas e jogar a verdade na cara delas. Eu entendo. Mas se você já viu sua própria história ser reescrita pela pessoa que te prejudicou, sabe por que eu fiquei em silêncio em vez disso?
Comenta livro Razão se você já passou por isso, e se inscreve porque o que meu pai carregou até meu restaurante naquela quinta-feira abriu essa história inteira. Eu tinha comprado a paz por 18 anos. Ela nunca ficou comprada de verdade. Na terça-feira à tarde, minha irmã apareceu no meu escritório de contabilidade sem hora marcada e quase não a reconheci. Broke se cura como museus curam alas, e a mulher na minha porta tinha sombras de rímel e um casaco abotoado errado. Ela sentou na cadeira de cliente em frente à minha mesa, e entendi que era a primeira vez na vida adulta que ela vinha até mim. Então o quadro rachou por inteiro. Grant perdeu o emprego há 4 meses. Ela disse não foi em reestruturado, não foi em consultoria. Saiu com uma caixa de uma corretora que não forneceu referências. O BMW estava com 2 parcelas atrasadas no leasing que nunca deveriam ter assinado. Os cartões. Ela olhou para o teto, fixou o olho na luminária. 61 mil reais. E o número vinha crescendo no escuro como um cogumelo, porque Grant ficava dizendo que um bom trimestre resolveria. E sempre havia uma razão para aquele trimestre não ser o certo. A conversa da casa no lago era para os meus pais. O jantar foi ideia do Grant. Juniper ou nada, ele disse porque a filha dos Patterson tinha postado foto no Juniper, e se eles fossem vistos celebrando, tinha que ser lá. E eles não podiam pagar. Teia, a gente não podia pagar o jantar. Então ele marcou minha chegada para o fim. Presente para a conta, ausente para o jantar mais suave. Ela pediu o que eu sabia que ela tinha vindo pedir, só nos empresta 1 mês. Quieto, não conta pra mamãe. E eu ouvi o lema da família, vestindo a voz trêmula da minha irmã. Não escrevi o cheque. Deslizei um cartão sobre a mesa de uma consultora de crédito sem fins lucrativos, uma mulher em quem confio, sem custo e disse, traga o Grant. Tragam os números reais. Depois a gente conversa. Brock encarou aquele cartão como se ele tivesse dado um tapa nela e saiu sem ele. Na quinta-feira de manhã, meu pai veio ao Bluebird sozinho. Eu estava no escritório dos fundos quando a Daniele me mandou uma mensagem, seu pai está no balcão. Quando saí, ele estava no banco 4 rachado, que ele não sabia que eu nunca consertei por superstição tomando café preto como se os últimos 30 anos não tivessem acontecido. Ele não fez conversa fiada. Desdobrou um papel do paletó, alisou sobre o balcão e virou para que eu pudesse ler. E meu peito fez algo que ainda não tenho certeza se desfiz. Cabeçalho do banco. Notificação de inadimplência. Uma segunda hipoteca sobre a casa da Maple Court. 86 mil reais, contraída há 6 anos. Uma assinatura que eu reconhecia e uma que mal reconheci. Pagamentos atrasados 9.200 reais em atraso. 30 dias para regularizar ou o processo que todo mundo conhece o nome começa. Fiz a pergunta em ordem, como um formulário de admissão, porque a ordem era tudo que eu tinha. Para onde foi, pai? Ele contou nos dedos, baixinho, como um homem confessando o tempo, o clube. Todo ano que não podiam pagar porque sua mãe? Ele parou e recomeçou, o casamento da Brooke. A parte que fez parecer o que pareceu. 25 mil no negócio certo andou Grant há 2 anos. Foi para onde negócios certos vão. O telhado problema de verdade, o único item honesto da lista. E o relógio. Ele disse antes que eu perguntasse, olhando fixamente para o café, casa de penhores na rodovia 9. 900 reais. Cobriu um pedaço do pagamento do mês passado. Sua mãe não sabe que a carta chegou. Ele disse, Teia, não conta que eu te contei. E ali estava de novo a única coisa que esta família sempre me pede, meu dinheiro e meu silêncio. Naquela noite, fiz o que faço. Coloquei todos os números na minha própria mesa de cozinha e fiz todos ficarem na luz ao mesmo tempo. 9.200 em atraso, 86 mil por trás disso, 61 mil nos cartões do Weller, 1.140 do jantar de aniversário e, no canto da página, porque contadores são honestos, mesmo quando é feio, minha própria coluna, 18 anos de transferências silenciosas à conta de luz, as mensalidades do clube que cobri 2 vezes na casa dos 20 sem nunca ser perguntada em voz alta, os almoços, cheque após cheque após cheque. Um item de uma vida inteira que eu nunca tinha totalizado, porque totalizar teria tornado tudo real. Michael leu a página sobre meu ombro e, sendo Michael, encontrou a frase verdadeira mais simples da sala.
a Bluestein pode transferir os 92 amanhã. Ninguém sentiria. Ele estava certo. Foi isso que me paralisou. Ninguém sentiria. A carta sumiria. Minha mãe nunca saberia. Os ombros do meu pai subiriam 1 centímetro. O Natal chegaria no horário, com cartões de agradecimento em tinta azul marinho, e a máquina simplesmente continuaria funcionando porque a máquina nunca, em 30 anos, foi convidada a sentir qualquer coisa. Ela funcionava exatamente com esse dinheiro silencioso. Fiquei em pé na janela da minha própria cozinha e finalmente li meu próprio arquivo. Cada cheque silencioso que eu já tinha escrito não era gentileza. Era combustível. Cada vez que absorvia um custo no escuro, a imagem sobrevivia mais uma temporada, e as pessoas lá dentro continuavam sem saber, e a filha do lado de fora continuava invisível. E eu vi, com a clareza que você só tem uma ou duas vezes na vida, que esse era o acordo que eu vinha aceitando o tempo todo. Invisível é seguro. Ninguém audita o caixa eletrônico. Eu tinha sido a segunda hipoteca desta família desde os 16 anos e agora ambas estávamos em atraso. Então não transferi nada. Peguei o telefone e liguei para minha mãe. E quando ela atendeu com a voz de recepção, eu disse, sem alô, firme do jeito que se lê uma sentença, domingo, na sua cozinha. Vamos falar sobre dinheiro à mesa. Um silêncio tão longo que eu pude ouvir o sorriso dela terminando. Depois o clique. Coloquei o telefone no lugar e Michael me olhou por cima de todos aqueles números, e nenhum de nós disse nada porque não havia mais nada a reconciliar. Domingo, então. No domingo à tarde, dirigi os 25 minutos até Cedar Hill com uma pasta no banco do passageiro e entrei numa cozinha montada como uma cúpula diplomática, toalha passada, o serviço de café de prata que só sai do armário para funerais e bispos. Minha mãe estava arrumada para a ocasião brincos de pérola e havia posicionado meu pai na mesa como um adereço. Brooke estava empoleirada num banco perto do balcão com a imobilidade de uma garota que foi instruída a ser cenário. Sentei-me e alcancei minha pasta. Minha mãe alcançou a cafeteira primeiro e, antes que eu conseguisse dizer uma palavra, fez sua oferta de abertura com a serenidade de uma mulher que passou 3 dias construindo-a. Ela anunciou, enquanto servia, que estava disposta a perdoar a cena do restaurante. Famílias superam essas coisas, disse. O que importava agora era seguir em frente. E seguir em frente envolvia 3 pequenos itens. Primeiro, eu cuidaria dos pequenos arranjos do meu pai. Ela disse exatamente assim, pequenos arranjos, como se fosse uma mancha na jaqueta. Discretamente, claro. Esta semana, antes dos 30 dias vencerem. Ela sabia da carta. Sabia o tempo todo. Item 2, uma nota para os Patterson, algo gracioso, para suavizar aquela noite infeliz. E item 3, ela pousou a cafeteira e sorriu para mim com o que eu genuinamente acredito que ela sentia como amor. Nunca mais falamos sobre nada disso. Nada. A hipoteca, o jantar, o restaurante, todo esse capítulo desagradável. E então ela disse, Natal como sempre, família como sempre. Ali estava o pacote inteiro, brilhante, tudo o que eu queria desde os 16 anos, embrulhado e com preço. Tudo o que eu precisava fazer para comprar aquilo era desaparecer de novo. Não abri a pasta. Em vez disso, fiz a pergunta que em 34 anos nunca tinha pensado em fazer. E fiz com delicadeza, porque eu realmente queria a resposta. Mãe, quem te ensinou essa regra? Ela piscou. Que regra? Não falar de dinheiro à mesa. A imagem em primeiro lugar. Quem te ensinou? E algo aconteceu na cozinha da minha mãe que eu nunca tinha visto. A anfitriã vacilou por um segundo, apenas um. Ninguém estava representando. Ela olhou para a toalha passada e, quando falou, sua voz tinha uma garota de 19 anos dentro. Ela economizou 3 meses do salário de recepcionista uma vez, disse. Comprou para a mãe um bom casaco de lã camelo, da Hendricks no centro, do tipo que as mulheres dos médicos usavam. A mãe dela devolveu o casaco na loja na manhã seguinte e trocou por dinheiro. Disse à vendedora que a filha estava se achando. Disse a Lorraine no carro que um casaco daqueles na rua delas faria as pessoas pensarem que estavam passando aperto e se exibindo ao mesmo tempo. E a única coisa imperdoável que uma família podia fazer era deixar os outros verem ela suar. Na minha família, minha mãe disse, juntando as mãos, você aprende que eles te mantêm por perto quando a imagem é bonita.
Então eu mantive a imagem desta família bonita por 35 anos, Teia. Qualquer que fosse o custo, esse era o meu trabalho. As mãos dela descansaram sobre a toalha, e eu percebi pela primeira vez que me lembrava uma lasca no esmalte dela. Um pequeno defeito na própria mesa de palco, ao lado do serviço de café de prata. Por um segundo, vi a garota de 19 anos segurando o casaco devolvido, e entendi minha oponente completamente e isso não mudou uma coisa do que eu vim fazer. Então o segundo passou, minha mãe se endireitou. Então, o cartão para os Patterson segunda-feira. Abri a pasta e coloquei uma página escrita à mão sobre a toalha passada, virada para que todos pudessem ler, e fui lendo em voz alta, devagar, do jeito que se lê nomes no memorial, 9.200 o valor em atraso. 86 mil a segunda hipoteca que ninguém votou. 61 mil. Meus olhos se levantaram rapidamente e minha irmã ficou branca no banco, os cartões. 1.140 o jantar. A mão da minha mãe se moveu em direção à página como se pudesse arrumá-la para longe, e eu coloquei meu dedo sobre ela e a mantive firme. Esta família não está falida, mãe. Esta família é cara. Há uma diferença, e eu cansei de financiar isso no escuro. Então fiz minha oferta e fiz olhando diretamente para ela, porque ela merecia ouvir os termos do jeito que os tinha dado com calma à mesa, sobre o café. Primeiro, a Bluestein paga os 9.200 ao banco esta semana, diretamente, com registro, com meu nome na transferência, onde qualquer um pode ver. Não é um segredo. Nunca mais um segredo. Segundo, uma consultora de crédito independente. Sem custo, já avaliada por mim senta com vocês e com a Broke e o Grant, e cada cartão e cada saldo vão para a mesa dela. Essa parte não é negociável. Vem junto com o dinheiro. Terceiro, pai. E meu pai levantou a cabeça. O Bluebird precisa de um anfitrião pela manhã. Terças a quintas-feiras. Turnos de verdade, salário de verdade, seu nome na escala. E os primeiros pagamentos são seus. E eu começaria pela rodovia 9 porque a janela de resgate do Hamilton é de 90 dias, e ainda estamos dentro dela. Quarto, todo primeiro domingo do mês, jantar no restaurante. Todos nós. E nenhuma conta vai tocar aquela mesa. Olhei para a arquitetura inteira da oferta dela e dei minha resposta ao último item, a nota para os Patterson. Não vou pedir desculpas por ser vista. Minha mãe se levantou da cadeira do jeito que uma bandeira sobe no mastro. Se você fizer isso, ela disse e a voz tinha perdido o acabamento de recepção, tinha cascalho agora se você transformar esta família no seu caso de caridade, então não venha no Natal. A geladeira zumbiu. Broke não respirava. O polegar do meu pai se moveu uma vez sobre o pulso num velho hábito de conferir as horas na pele. E ouvi a mim mesma responder baixinho, e ouvi o custo enquanto ele saía de mim, o sonho inteiro de 18 anos nos braços dela, pago numa única frase. Então vou sentir sua falta no Natal, mãe. O restaurante faz um assado muito bom aos domingos. Você passa a vida inteira comprando um lugar à mesa. Ninguém te diz que você pode construir uma. Minha mãe deixou a própria cozinha. Desceu o corredor com a coluna na altura de um baile de gala, e a porta do quarto dela não bateu. Ela fechou suavemente, com um clique o que, de alguma forma, era pior. Uma batida é uma frase. Um clique é uma sentença. Nós três ficamos sentados no rescaldo, numa cozinha que cheirava a café e goma. E por um longo momento, o único som era a geladeira e o relógio sobre o fogão, que adianta 4 minutos desde os anos 90. Então meu pai pigarreou, e Frank Hartwell, 63 anos, fez a primeira pergunta da sua nova vida. Esse turno da manhã, ele disse, terças. Eu ganho um daqueles aventais com o Bluebird? Eu disse, sim, e minha voz só quebrou um pouco nisso. Ele assentiu como um homem aceitando termos que leu com atenção, e ambas as mãos ficaram em volta da xícara fria, e seus ombros eu vi acontecer subiram meio centímetro. Do banco, tão baixinho que quase perdi, minha irmã falou para o balcão, essa consultora, ela atende à noite? Uma pausa. O Grant fica orgulhoso antes das 17 horas. Eu disse que encontros noturnos podiam ser combinados. Recolhi minha página de números e deixei o cartão da consultora no quadrado de toalha passada, bem no meio, onde o serviço de café tinha estado. No caminho pelo corredor, parei na porta do quarto.
Por um segundo, minha mão subiu e a vi pairar ali. Eu com 17 anos, segurando um aviso rosa, pronta para bater e fazer tudo ficar quieto de novo. Coloquei a mão de volta no bolso e fui para o carro. Algumas portas você deixa fechadas. Você só garante que a sua fique aberta. 6 semanas. A transferência saiu na segunda-feira de manhã. R$ 9.200. Meu nome impresso claramente na linha de identificação, e o banco confirmou a conta regularizada na quinta-feira. No registro, na luz, chato como o recibo que era exatamente o objetivo. A consultora recebeu o arquivo do Zertvel e, 2 semanas depois, o arquivo do Zweller. No primeiro encontro com minha irmã, o Grant ficou no estacionamento por 40 minutos antes de entrar. A Brooke me contou isso pessoalmente, no primeiro café honesto que tomamos desde a infância. Mas ele entrou. O BMW foi devolvido. Agora eles são uma família de um carro só, num apartamento menor, com um plano de R$ 61.000 colado dentro do armário da cozinha, 4 anos de duração. E minha irmã, que antes narrava painéis de inspiração para mim, mexeu o café e disse: quem diria que a perdida era eu? Ela disse seco. Deixamos a frase no ar. Meu pai trabalhou sua primeira terça-feira com o avental do Bluebird e descobriu que os clientes antigos se lembravam da Hartwell Hardware. Um deles ainda tinha uma chave que ele cortou em 1998. E a Daniele diz que ele conta piadas terríveis e serve café como se fosse um sacramento e que ele não se mantinha tão ereto assim há anos. No terceiro pagamento, ele foi sozinho até a rodovia 9. Voltou com o Hamilton no pulso, exatamente onde a marca pálida costumava estar. Ele nunca disse uma palavra sobre isso, e eu também não. Algumas contas você deixa o homem acertar sozinho. E minha mãe mandou um cartão de ação de graças. Tinta azul marinho. Inclinação perfeita. Nenhum pedido de desculpas em lugar nenhum porque a mulher é quem ela é, dizia que o tempo tinha virado e que o clube ia fazer um baile menor este ano. E na última linha, a única frase que importava: seu pai parece bem. Tia Carol relata que no clube, a história agora apresenta minha filha, a dona de restaurantes. A imagem sobrevive. Ela só não me cobra mais. No terceiro primeiro domingo do mês, a mesa comprida perto da janela da frente do Bluebird estava posta para 6. Sempre está. Essa é a regra que eu nunca digo em voz alta. Na parede ao lado do caixa, em sua moldura de nogueira, está a foto de casamento de 1991 que eu nunca consegui entregar a eles no Juniper. Minha mãe rindo com o rosto inteiro o presente que finalmente encontrou sua mesa. Meu pai circulava pelo salão de avental, mesmo sendo sua noite de folga. Brooke chegou cedo, minha irmã, cedo carregando uma salada que ela mesma fez, e Michael a colocou na mesa entre o assado e o pão bom, como se sempre tivesse estado ali porque agora estava. Grant também veio mais calado hoje em dia, aprendendo a diferença entre conversa fiada e letras miúdas. Às 19h06, a campainha sobre a porta tocou. Minha mãe estava na porta de um restaurante onde ela nunca tinha entrado em 11 anos, com seu casaco bom, o queixo exatamente onde sempre esteve. Ninguém transformou aquilo no momento que é a coisa mais gentil que uma família pode se recusar a fazer. Ela sentou no lugar vazio, posto, como sempre, guardanapo, talheres e copo porque na minha mesa toda cadeira tem lugar posto, quer você acredite ou não que a pessoa vai chegar. Ela pediu o bolo de carne. Comeu tudo. E em algum lugar entre as recargas, ela olhou para meu pai rindo atrás do balcão ainda capturando a luz no pulso e disse a única frase que ela jamais vai dizer, que na moeda da minha mãe é uma confissão completa: o relógio do seu pai está bonito. Perto do fim, um dos clientes antigos gritou, brincando, perguntando quem ia pagar a conta da mesa grande. Olhei para tudo aquilo e respondi: é por conta da casa. Sempre foi. Aqui está o que 18 anos pagando em silêncio finalmente me ensinaram: amor que precisa ser comprado não é amor a aluguel. E a única mesa que vale a pena ocupar é aquela onde ninguém nunca desliza a conta pela sua pertença. Essa é a minha história. Um jantar cronometrado ao minuto, um pulso nu, e uma mesa de cozinha onde eu finalmente disse os números silenciosos em voz alta. Se você é a pessoa que sempre cobra a conta, considere isso o seu sinal. Ajuda se for à luz ou não ajuda. Compartilhe este vídeo com alguém que paga em silêncio.